Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal EBD Viva. Eu sou o pastor Júnior Pimentel, atuo na Assembleia de Deus Ministério Ibis como pastor auxiliar ali com o pastor Levi Aguiar, e já gostaria de inicialmente agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado no canal EBD Viva. O Senhor abençoe a vida de cada um, de cada uma. Nós estamos orando pela vida de vocês. Vamos entrar diretamente aqui no nosso estudo da lição de hoje. Estamos nesse terceiro trimestre do ano de 2021, estudando sobre o plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação e as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. São dois livros que nós estamos estudando, que praticamente os livros são uma continuação do outro, que é o livro de 1º Reis e 2º Reis. E nós temos aprendido verdades práticas, aplicações pessoais muito interessantes. Nós somos também fidedignos à lição do comentarista, o pastor Clayton Pomerani, e nós estamos então ministrando mais essa aula para os irmãos hoje. Lembrando que nós sempre vamos ao ar todas as segundas-feiras às 19h30. É a lição de número 7, do dia 15 de agosto de 2021. E o título da lição de hoje é O Ministério de Eliseu. Vamos entrar diretamente no texto áureo. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Muito bem. No texto áureo nós já temos dois personagens principais da lição de hoje, que é um homem de Deus, um rei de Judá, chamado Josafá, temente a Deus, e o profeta Eliseu, que naquele momento de dificuldade que os israelitas estão enfrentando ali, juntamente com o rei de Edom, na lição de hoje nós vamos adentrar nisto, clamaram e foram buscar esse profeta do Senhor, o profeta Eliseu. A verdade prática da lição de hoje é: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Nós cremos piamente na palavra de Deus, sabendo que Deus usou, e Deus até hoje usa. Nós cremos e basta que nós nos coloquemos na brecha, que nós nos coloquemos na posição que Deus vai nos usar como vasos na sua obra. Leitura bíblica em classe de hoje encontra-se em 2º Reis, capítulo 3, versículos 5, 9 a 11, 14 a 18, capítulo 4 do mesmo livro, versículos de 1 a 7, versículos 38 a 41. Iniciando então 2º Reis 3. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando por uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado e os que seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá,
não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, e o vosso gado, e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele aos moabitas nas vossas mãos. 2 Reis 4:1. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: não, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe a partes que tiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda o vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo para apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela sua capa cheia de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não a conheciam. Versículo 40. E assim tiraram de comer os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Essa é a lição, a leitura bíblica em classe da lição de hoje. Vamos para o objetivo geral. Destacar algum dos milagres de Eliseu como confirmação do seu ministério profético. Esse é o foco da nossa lição de hoje. Nós vamos destacar a confirmação do ministério de Eliseu por meio dos milagres que nós vamos estudar na lição de hoje. 3. Estudamos na lição passada o final do ministério de Elias, a transição para o ministério de Eliseu, como profeta Eliseu, inclusive ali à beira do Rio Jordão, né, depois de Elias fazer aquele teste com Eliseu, indo para 3 locais diferentes, que eram as escolas dos profetas, dar possivelmente as últimas instruções que o Senhor havia dado para ele, e logo em seguida então, que foi aberto o Rio Jordão por meio do toque da capa de Elias, né, Elias subiu ao céu por meio de uma carruagem e cavalos de fogo, e então Eliseu ficou ali, recebeu aquela capa, tocou no Jordão, 50 profetas testemunharam, filhos dos profetas que estavam ali, discípulos né, que aprendiam da palavra de Deus, e aí né, ocorreu todos aqueles fatos que nós já narramos na lição passada, e na lição de hoje então vamos adentrar
em 3 pontos específicos e objetivos específicos, que é evidenciar que o Senhor zela pelo seu povo, né? Segundo, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta. E 3, sinalizar o ato de fé de Eliseu. Nós já vamos colocar aí na sua tela agora também, aproveitando logo esse início de aula, os principais milagres que nós trouxemos essa telinha na aula passada. E nós temos os principais milagres de Eliseu e nós vamos hoje estudar esses 3 aí que estão em vermelho para você. Salvar 3 reis e os seus exércitos, nós temos o texto bíblico aí, multiplicar o azeite da viúva, também o texto bíblico na frente, neutralizar o veneno da panela, que nós temos também o texto aí. São esses 3 aí. Domingo que vem nós vamos estudar a cura da lepra de Naamã, né? Vai ser assunto para domingo que vem, o assunto está interessantíssimo, é a última lição sobre o ministério de Eliseu, para nós então partirmos já para a reta final do terceiro trimestre de 2021. O ponto central da lição de hoje é: Deus é poderoso e usa os seus filhos para a realização de milagres. Deus sempre utiliza, né, dos vasos que estão aqui, né, que para realizar a sua obra. Você e eu somos ferramentas de Deus neste mundo que Ele vai usar para intervir neste século, para promover uma mudança positiva e dizer que só o Senhor é Deus, que Ele reina, que Ele é todo-poderoso na terra. E cumprindo assim o ídolo do Senhor, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Então nós temos essa missão. Se você não puder ir, ajude em oração ou ajude contribuindo, mas faça o trabalho do Senhor que está nas suas mãos e nas minhas mãos para fazer, né? E também nós vamos abrir um parênteses aqui, antes de entrar já na introdução da lição de hoje, né? Você que se inscreveu, dê um joinha, porque isso ajuda a chegar a mais pessoas. Você que não se inscreveu ainda e que está tendo contato com o material nosso pela primeira vez, se inscreva, aí embaixo tá. E não esqueçam de ativar o sininho, porque todas as segundas-feiras, às 19h30, você vai ser notificado que nós estamos no ar e você vai receber esse material em primeira mão. Além de dar um joinha, você que está chegando hoje e vocês que já estão conosco, deixe o seu comentário aí na timeline. Pode saber que nós estamos fazendo com muito amor, com muito carinho. Eu até me emociono porque assim, eu tenho me colocado na brecha, nas mãos do Senhor, para trazer para você aquilo que Deus tem colocado no meu coração para dividir com você e com os seus alunos em todas as partes do planeta que este vídeo chegar. Tenha um dia e uma noite ou uma tarde abençoada por Deus. Vamos já à introdução da lição de hoje. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Acontecimento extraordinário é só Deus, né? Milagre é só Deus. Quando o homem vê que não tem jeito mais, aí é com o Senhor. Tem que olhar para cima mesmo. Nessa lição, estudaremos sobre 3 deles. O primeiro é o milagre das águas que alagaram o vale sem que houvesse chuva. O segundo, a multiplicação do azeite da viúva. E o terceiro, a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido pelos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidenciados aí a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Que maravilha quando o servo do Senhor se coloca nas mãos do Senhor para realizar aquilo que ele tem para realizar por meio de nossas vidas. O primeiro ponto da lição de hoje é: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. E o subtópico de número 1, reis bons e reis maus. O que vai ser evidenciado aqui nesse primeiro tópico com seus 3 subtópicos é o zelo do Senhor pelo seu povo, né? No período do reino dividido de Roboão e Jeroboão, após os 3 reis que trabalharam, estiveram à frente ali depois que o profeta Samuel ungiu, né, já o rei Saul, né, o rei Saul,
depois veio o rei Davi, depois veio o rei Salomão. Os 3 reis trabalharam no reino unificado. Quando entrou Jeroboão e Roboão, foram divididos, reino do norte e reino do sul. 2,5 tribos ficaram no sul e 9,5 tribos no norte, né? E ali, o que aconteceu, irmãos? O reino do norte, ele se afastou mesmo, não teve nenhum rei que fosse um rei que nós podemos tirar, né, como exemplo positivo, porque todos eles foram reis idólatras. E os reinos do sul foram melhores, e do reino do sul saiu a linhagem de Davi. A linhagem de Davi permaneceu até Jesus Cristo, que conforme Deus tinha prometido por meio da sua palavra. Essa distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esse rei administraram o reino ou lideraram o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus, né? Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promoveu a adoração a ídolos. Que situação, né? E aí, irmãos, né, esta distinção, como nós estamos observando aí, já veio lá de trás, né? Ali aconteceu, já no início ali do rei, né, Salomão, casou com muitas princesas, e nós estudamos isso no decorrer desse trimestre, e aí fez diversos acordos e fez muitas alianças com os reis dos circunvizinhos, e aí entrou a idolatria e foi ali muito mais aprofundada no reino de Jeroboão, né? Aí o último profeta, irmãos, o último juiz, aliás, né, que foi o profeta Samuel, né, ele que organizou então, já por meio da palavra de Deus, aquilo que o povo aclamou, que era a unção de um rei para governar Israel. Antes o reino era guiado diretamente pelo Senhor, teocrático. Então, quando é citado bons e maus reis, né, primeiro, temos lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 3, né, que Ezequias fez o que era reto para os olhos do Senhor, conforme Davi, seu pai. Então, bons exemplos, nós vamos estar sempre aí no livro de Reis. Deus, por meio dos seus escritores do cânon sagrado, se referindo a Davi como um exemplo de bom rei. E quando é um exemplo ruim, então é Jeroboão que aparece, né, filho de Nebate, como a gente pode ver no capítulo 3 de 2 Reis, versículo 3 também, né? Então, por que, irmãos? Porque Jeroboão levou o povo à idolatria. Ele fez bezerros de ouro, botou lá um em Dan, o outro em Betel, no norte e no sul, para tentar ali manter o povo dentro de Israel, com medo do povo, né? E para o sul. E Deus havia feito uma promessa. Se ele tivesse de fato seguido os caminhos do Senhor e não se apostatado da fé, entrado ali, né, na idolatria, e seria diferente. Mas Deus estava com o fio condutor da história, e está com o fio estava e está, né, com o fio condutor da história em suas mãos. Então Deus intervia, estava intervindo ali, e intervém até hoje. Nada acontece por acaso, não cai uma folha de uma árvore se não for, né, a permissão de Deus. Isso é fato inegável, está na palavra. E ele fez ainda, né, sacerdotes, ungiu sacerdotes fora da tribo de Levi. Ele também mudou a data das festas. Então foi um rei que realmente
dê um mau exemplo. Nunca nós devemos, irmãos, como verdade prática, introduzir doutrinas ou práticas em nossas igrejas, sem a autorização da palavra de Deus, né? Não devemos copiar nada, não devemos estar na atualidade buscando, né, subterfúgio, alguma questão aí, que não, fulano está fazendo assim, vamos fazer. Não, vamos trabalhar de acordo com a palavra de Deus e sempre tendo como a nossa fonte maior a palavra de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Vamos trazer já também o primeiro subsídio aqui, que está em Efésios capítulo 5, versículos 11 e 17. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, não há comunhão entre a luz e as trevas. Devemos ter isso na nossa mente. Devemos condenar as obras das trevas. E também nós precisamos estar de acordo com a vontade do Senhor antes de tomar as nossas decisões. No subtópico de número 2, 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor, Josafá, um servo de Deus, né, rei de Judá, considerado um excelente monarca, em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, e o rei de Edom, que era vassalo de Judá, ou seja, era subordinado, era dependente de Judá ali. O que motivou esta guerra foi a rebelião dos moabitas à época, que pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Então, irmãos, nós observamos aqui na lição de hoje que estava ali, no início, depois da morte de Acabe, aconteceu o quê? O rei dos moabitas, Mesa, ele se revoltou contra Israel, já no início do reinado de Jorão, porque ele sentiu a fragilidade. E o que Jorão fez? Jorão, então, quando viu que o rei dos moabitas, Mesa, havia se rebelado contra ele, foi dar uma olhada como é que estava o exército. Foi passar em revista as tropas e observou que não tinha como ele, com o seu exército, que estava já em número, não era suficiente, suas armas, com os seus escudos. E o que ele fez? Ele pediu ajuda ao rei de Judá, ao rei do sul. E aí o rei de Judá prontamente disse que iria atender ao rei de Israel. Então, que os cavalos dele eram os cavalos do rei de Israel, que o exército dele era o exército do rei. Então, meu irmão, vou com você. E aí, o rei de Edom, que era também subordinado lá a Judá, e verificou que foi junto também, os 3, Então, os 3 reis, nessa coalizão de reinados, de 3 reis, 3 nações ali, então foram para a guerra. E nesse sentido, o que aconteceu? O rei Jorão perguntou ao rei Josafá: qual caminho nós vamos? Aí o rei Josafá falou: nós vamos pelo caminho de Edom. Era mais perto ali e tal. Nesse momento, então, não houve consulta ao Senhor. Eles já, num diálogo ali, estabeleceram caminhos onde ia, tomaram decisões sem consultar ao Senhor por vontade própria. E aí os 3 reis então foram pelo caminho de Edom, e a palavra de Deus diz que eles caminharam em círculos ali, marcharam em círculos durante 7 dias, meio com que perdidos ali no deserto. E aí o que aconteceu? A sede apertou e aí não tinha água. E quando aconteceu aquilo ali, o rei de Israel, o que ele disse? Olha, então disse o rei de Israel, que
o Senhor chamou a esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas, o que ele fez, irmão? Ele culpou a Deus por uma atitude dele própria. Então, nós vemos aqui a mesma situação aconteceu com Adão lá no início, no capítulo 3 da Gênesis, né? Deus, quando perguntou, vem cá, né? Como é que você comeu do fruto aí? Nas minhas palavras, né? Ele falou, não, foi a minha companheira que tu me destes. Olha só, colocando a culpa em Deus. E aí Deus perguntou à mulher, e você, né? Como aconteceu isso daí? Não, foi a serpente que me enganou, né? Então, nesse sentido, né, o homem sempre quer culpabilizar o outro e muitas vezes quer culpar a Deus pela sua desobediência. E aí entra em cena Josafá. Josafá, um servo do Senhor, que temia o Senhor. O que ele disse? Por acaso aqui algum profeta do Senhor, para que nós possamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer? Qual é a sentença do Senhor? Se nós vamos ganhar essa guerra, como que é? Então, né, ali nós observamos 2 seres humanos, 2 reis, com atitudes diferentes, né? Porque, irmão, quem não teme a Deus quer culpá-lo. E quem teme ao Senhor quer ouvi-lo. Esta é a diferença. Então nós observamos aqui em Tiago, capítulo 1, e versículo 13, que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Esse versículo nós trazemos aí para que nós então possamos estar sempre atentos para consultar ao Senhor antes de tomarmos uma decisão, para depois não culparmos ao Senhor por aquilo que está acontecendo conosco. O homem, né, caiu, o homem pecou e o mundo está caminhando a passos largos para o abismo, achando que ele é autossuficiente. E Deus, ele está no controle da situação, porém, ele deu livre-arbítrio ao homem para que ele então escolhesse que caminho quisesse tomar. E só tem 2 caminhos, um que conduz à salvação e o outro que conduz à perdição. Vamos então para o subtópico de número 3. A predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que as águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem ação do vento ou chuva. Esse milagre foi, de fato, um milagre genuíno. Não ia chover, nem tinha nuvem, nem vento, nem nada. Então ia ter chuva ali, não ia ter chuva, ia ter água, né? Melhor dizendo, ia ter água. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Segundo Reis 3:18. Naquele momento, quando aqueles 3 reis estavam ali, nós lemos na leitura bíblica em classe que o servo ali do rei de Israel, né, um dos seus súditos ali, disse, olha, tem o Eliseu que deitava água sobre a mão lá do profeta Elias. Aí o próprio rei Josafá, então vamos chamá-lo. E aí chamou o profeta Eliseu, e quando o profeta Eliseu chegou, irmãos, teve uma coisa interessante ali. Ele, né, a Bíblia diz que eles desceram para encontrar Eliseu, os 3 reis. Isso indica para nós que quando a gente quer receber as bênçãos do Senhor, precisamos descer. No reino de Deus, no mundo espiritual, é inversamente proporcional. Quando você quer subir, desce, que Deus te honra, né? Deus não honra soberbo, Ele honra os humildes, que se ajoelham, que clamam a Ele, e sabem, e têm consciência, e confessam ao Senhor a sua insignificância, né? E ficam na dependência do Senhor.
Então, este milagre, para acontecer, o que Eliseu falou ali para o profeta Jorão, né? Está aqui dizendo aqui. Ele diz a Eliseu: viva o Senhor dos Exércitos, cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Por quê? Porque ele estava adorando aos ídolos lá, né, aos deuses estranhos, e não tinha se afastado dos pecados que o seu pai Acabe e a sua mãe Jezabel tinha cometido. Então não tinha retirado, apesar de ter feito algo positivo, que é tirar o altar de Baal, ele não retirou os bezerros de ouro, nem de Dan, nem de Betel, e continuou naqueles cultos pagãos ali, né, para aqueles pseudo-deuses, né? Então, nós vemos aqui que o profeta Eliseu falou. Ele chamou tangedores. E aí nós podemos observar a importância do louvor. Não é à toa, né? A nossa liturgia de nossos trabalhos em nossas igrejas inicia ali, depois de uma breve oração e leitura da palavra, com louvores, antes da pregação da palavra. Isso chama a presença de Deus por meio do louvor. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. Aí, irmãos, nós fazendo um paralelo aqui, nós podemos observar que Davi tocava a harpa. Olha a importância do louvor. E o espírito mau de Saul saía. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Josué adorou o Senhor com os sacerdotes, tocando buzinas de chifre de carneiro em volta de Jericó, e as muralhas caíram. Josué, capítulo 6, versículos 1 a 17. Gideão, liderando ali os 300, tocaram buzinas e venceram os midianitas. Está lá em Juízes, capítulo 7, versículos 19 e 22. E Paulo e Silas, eles cantaram na prisão, louvaram ao Senhor. E ali houve um grande terremoto e as cadeias se quebraram. Está em Atos 16, versículos 25 e 26, irmãos. E nesse momento ali que o profeta Eliseu chegou, depois do louvor, aí a palavra de Deus diz na leitura bíblica em casa que a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E aí ele profetizou ali. O que ele disse? Assim diz o Senhor: fazei nesse vale covas, muitas covas. E aí, irmãos, o milagre já ia acontecer já em breve, mas tinha uma ação humana que precisava ser feita, que era cavar poços, covas, para que a água, por um meio sobrenatural, viesse ali e enchesse aquelas piscinas, né, aquelas covas, aqueles poços que eles iam cavar ali para poder ser cheios de água. E ainda, logo em seguida, o profeta diz: e isso é pouco aos olhos do Senhor, né? Também entregará os moabitas em vossas mãos. Então, que maravilha! Deus, né, intervindo na história em prol do seu servo e honrando o rei Josafá, que tinha uma intimidade com Deus e que levava o povo a uma verdadeira adoração a um Deus único, né, o nosso Deus. Em Salmos, número 33, versículos 12 e 16, diz assim: bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. Não há rei, irmãos, que se salve com a grandeza de um exército, nem homem valente que se livra pela muita força. Não adianta coalizão, não adianta confiar em carros, em cavalos. Nós precisamos confiar no Senhor, porque é Ele que nos dará a vitória. E há uma guerra travada no mundo espiritual entre o bem e o mal. Então, nós precisamos estar vigilantes, orando ao Senhor, para que nós então, né, por meio da santificação, cheguemos à estatura de varão perfeito, né? A síntese do tópico 1: não importa se pessoas infiéis existirem no meio das fiéis,
o que o Senhor sempre irá intervir em favor dos que o temem. Lembramos nesse ponto aqui de Abraão, quando foi, conversando com o Senhor. E se tiver 50, Senhor, tu destruirás? E se tiver 40? E foi descendo. E Deus, na sua infinita misericórdia, disse, não, Deus, Ele, se tiver um justo sequer, Ele não intervém naquela destruição ali, você e eu, a igreja do Senhor está na face da terra, é por isso que esse mundo não foi destruído ainda, e o Espírito Santo de Deus está aqui para nos abençoar, graças a Deus, porque quando Jesus subiu ao céu, deixou o Consolador, o outro Consolador, para estar conosco. Nós vamos aprender no tópico 2 agora. Eliseu aumenta o azeite da viúva. É um outro milagre que nós vamos começar a estudar nesse momento. O subtópico 1, a situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhe o sustento. Não é como agora, que as mulheres trabalham, estão engajadas no processo de trabalho, trabalhando. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e ameaça dos seus filhos serem vendidos como escravos. Deus enviou o clamor, ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades. Olha o que a Bíblia diz lá em 2 Reis, no capítulo 4, já no versículo 1. A mulher clamou ao profeta, dizendo, a situação que ela estava passando. Ela abriu o seu coração, procurou o caminho certo, procurou o Senhor por meio do seu profeta. E ali abriu o seu coração, expôs a sua situação, como uma forma de dizer assim, olha, o que eu podia fazer eu fiz, mas eu não consigo manter os meus 2 filhos que eu tanto amo ali, nas minhas palavras, em casa, eles vão levar. O que o profeta de Deus pode fazer por mim? Estão querendo levar meus filhos como servo, e ele era teu servo, ele era temente a Deus. Então, nos ajude. E aqui, irmãos, nós observamos a sensibilidade do profeta de Deus em ajudar aquela viúva. Isso é interessante. O profeta, que em alguns momentos ali era duro para falar com o rei, ao mesmo tempo ele era sensível para falar com uma viúva. Olha só. E ali, então, ele acolheu aquela demanda daquela viúva. E nós vemos lá em Mateus capítulo 19, versículo 26, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Nesse versículo, nós podemos observar aqui que o contexto dele fala a respeito da salvação, a respeito da salvação. Porém, aqui nós ficamos com a palavra de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós cremos no Deus do impossível, como nós observamos em Mateus 19, e nós precisamos como para que ele realize o milagre na nossa vida? Invocá-lo, buscá-lo enquanto se pode achar, porque ele procura verdadeiros adoradores. No subtópico de número 2, uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Oh, glória a Deus, que maravilha, Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, ele perguntou, em que posso te ajudar? O que posso fazer por você? Olha só, acolheu a demanda, O profeta, então, logo em seguida disse para ela, vá, pegue vasilhas emprestadas, não poucas, ok? E com os vizinhos. O que aqui já podemos, nesse ponto, observarmos? É a questão do relacionamento. Ela precisava ali ter um bom relacionamento com os vizinhos, porque senão eles não abririam a porta e não emprestariam vasilhas para ela,
né? Então ela cultivava um bom relacionamento com os vizinhos. Isso é muito importante nos dias atuais, né? Nós também precisamos ser assim, né? Não podemos ser soberbos, nariz empinado. Nós precisamos das pessoas. Por quê? Porque Deus nos fez homens e mulheres gregários. Nós precisamos nessa terra uns dos outros. Então é importante que nós, inclusive, façamos o bem para esse bem voltar para nós. É a lei da semeadura, né? O que, ao entrar em casa com os seus filhos, o profeta ainda vaticinou que fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível um pouco de azeite que possuía e pô-las à parte, à medida que ficassem cheias. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família. Então, quando houve a ordem de fechar as portas ali, né, o profeta Eliseu não queria fazer um show pirotécnico daquilo ali. Ele queria que a glória fosse dada a quem estava realizando o milagre, que era Deus, o Senhor. Então, aquele milagre foi realizado no núcleo familiar, com a mãe e os seus filhos ali, que precisavam do milagre. Agora, os vizinhos testemunharam, porque eles emprestaram vasilhas vazias e depois viram e muito possivelmente até compraram parte do azeite que foi vendido. Então, né, uma senhora, uma viúva naquela situação, depois já está com a sua despensa, com a sua casa cheia de azeite, inclusive nas próprias vasilhas que foram emprestadas, só o milagre de Deus para realizar aquilo ali, que quando abrir a porta novamente, né, elas foram antes consultar o profeta, não está nesse tópico aqui de número 2, porque está já entrando que ela vendeu azeite, porém nesse tópico aqui, antes dessa última frase aqui, dessa última oração, ela voltou, consultou o profeta de Deus, então ele deu a ordem, vai, vende tudo, né, paga a sua dívida, ainda vive com o resto, o sobrar. Então Deus, e se tivesse mais vasilha, teria mais azeite ali, e o azeite só cessou, irmãos, quando as vasilhas acabaram. Então o milagre de Deus é um milagre, sempre Deus faz, né? Inclusive na multiplicação dos pães, quando Jesus multiplicou os pães, sobraram 12 cestos ainda. Certamente, aqueles 12 cestos foram enviados para pessoas ali que tinham necessidade de alimento, não foram jogados fora, né? Então, irmãos, em Romanos, capítulo 8, versículo 28, nós trazemos esse subsídio aqui. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos seguir aqui para o subtópico de número 3. Fé, obediência e família unida. Que maravilha! Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são ingredientes necessários para as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Está lá em Hebreus, capítulo 11, 6a. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? E, às vezes, o milagre que buscamos não acontece a partir das coisas extraordinárias, mas com aquilo que nós temos. E aí Deus age de forma extraordinária, de forma milagrosa, porque o impossível quem faz? É Deus. Ao homem cabe fazer o que é possível fazer. E nós vamos fazer aquilo que é possível, e Deus vai fazer aquilo que é impossível. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé na sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. E como nós estamos realizando hoje, na nossa vida cotidiana, dentro da nossa casa, né, a obra do Senhor? Nós estamos fazendo o culto doméstico, nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos orando, porque os nossos filhos estão observando a nossa vida. O que nós estamos fazendo?
Se nós lemos a Bíblia, os nossos filhos vão ler a Bíblia. Se nós oramos, os nossos filhos vão orar. Se nós cantamos e louvamos dentro de casa, nós teremos uma adoração perfeita, porque Deus habita no meio dos louvores, como vimos, né? Então, temos também que observar a ordem, irmãos. Primeiro Deus, depois família e depois igreja. O altar ele precisa de ser reparado dentro de casa, para que nós, quando chegamos na igreja, né, sejamos crentes fervorosos e seja uma extensão da igreja da nossa casa. E não igual aquela irmã, né, que chegou lá na frente do púlpito e falou assim: não, é com esse homem que eu quero aí, que eu quero me casar, eu quero até casar de novo aqui dentro da igreja. Porque não é o homem que tem dentro de casa, não. Lá dentro de casa é outra coisa totalmente diferente. Então, precisamos viver aquilo que pregamos e como? Iniciando a nossa igreja, o nosso culto de adoração dentro da nossa casa. Em Hebreus, capítulo 11, então, no versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a fé, é acreditar no impossível, naquilo que não aconteceu ainda. Isso é fé, né? Diferente do pecado, que é errar o alvo. Romanos, capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo ao seu propósito. Está no propósito de Deus? Então, fique firme, porque todas as coisas concorrem para o seu bem. É a palavra de Deus, inerrante palavra de Deus. A síntese do tópico 2, então, Deus não necessita de coisas grandiosas para operar milagres, melhor dizendo. Muitas vezes o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos. E Deus vai agir por meio daquilo que nós temos. Nós temos um pouquinho de fé. Deus pode aumentar a nossa fé. Peça ao Senhor, porque Ele é o autor e o consumador da fé. Nós temos uma necessidade específica de uma área da nossa vida, mas tem alguma coisa que você já pode, né, entregar ao Senhor para que Ele possa agir por meio disso? Então, o que você pode entregar? Né? Um jejum? Você pode jejuar? Você pode orar um pouco mais? Você pode consagrar-se um pouco mais? Você pode buscar a Deus um pouco mais? Louvar um pouco mais? Orar um pouco mais? Ler a palavra um pouco mais? E aí você, na mesma medida, vai receber, né, aquilo que Deus tem para mim e para você. Agora, o tópico de número 3, a morte que havia na panela. O subtópico de número 1 traz a escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em 3 locais, né? Em Betel, em Jericó e em Gilgal. Nós temos várias referências bíblicas na lição de hoje, que está lá em 2 Reis, no capítulo 2 e no capítulo 4. Nas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Ou seja, eles estudavam a palavra de Deus e desenvolviam um relacionamento com o Senhor e que contribuía na manutenção da resistência contra a apostasia e idolatria que imperavam em Israel. Por quê? Porque os sacerdotes, né, muitos ali já estavam junto com o sistema, pegando as benécias ali dos reinados, dos reis, né? E aí Deus então levanta os profetas que diziam verdades ali, né, de acordo com o que Deus queria transmitir para o povo, porque logo depois, né, quando Moisés subiu no monte, que Deus falava diretamente ali, e por meio de trovões, né, a voz do Senhor chegava ali, enchia ali, né, as nuvens, a nuvem que baixava. Então o povo temeu, que Deus fale com Moisés, fale para nós por intermédio de Moisés, né? Então, ali, já depois, né, os profetas, então, eram ali, trazendo para a nossa lição de hoje, eram os baluartes, aqueles homens que Deus usava para falar com o seu povo aquilo que ele tinha para falar, né? E, por isso, eles eram perseguidos por alguns reis. Olha, nós temos lá em 1 Reis 18,
4, né, Jezabel tentando aniquilar todos os profetas do Senhor, matar todos os profetas do Senhor, ao ponto de sentenciar Elias também à morte, dizendo que ia matá-lo também em 24 horas, e jurar perante os seus pseudo-deuses, né, ali. Então, o profeta saiu, né, ali, caminhou rapidamente ali para o sul, né, e ali Deus o alimentou de uma maneira sobrenatural por meio do anjo, com pão e água, e 2 vezes ele caminhou 40 dias e 40 noites, foi para o Monte Horebe, como nós aprendemos na lição, né, nas lições passadas aqui. E Deus, então, que faz aquele? Só sobrou eu, Senhor, e estão querendo me matar ainda. E Deus diz para ele: olha, tem 7.000 ainda que não dobraram os seus joelhos para Baal, nem o beijaram. E nós podemos ver lá na frente que Obadias havia também, né, escondido ali 100 profetas, e eles não foram mortos, né, 50 numa caverna, 50 em outra, e esses profetas não foram mortos, foram poupados. E ali também Deus, né, agiu, né, por meio do profeta Elias em benefício de Obadias, né, indo falar lá com o rei Acabe, né? Então, irmãos, as escolas dos profetas, no nosso livro de apoio, o nosso professor e pastor Cleiton diz que eram reservas moral e espiritual. Eles estavam ali como baluartes, como atalaias, como servos do Senhor para dizer aquilo, as verdades que o Senhor tinha. Não eram falsos profetas que queriam agradar os reis e falar para eles o que eles queriam ouvir, mas eram profetas genuínos, verdadeiros, que falavam aquilo que Deus tinha, e isso era uma missão árdua, e eles sofriam represálias por causa disso. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 10, diz assim: bem-aventurados, olha só, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha quantos irmãos e irmãs morreram, irmãos, né, por conta do Evangelho. Meu pai abriu diversas igrejas no interior do Espírito Santo. E aqui, irmãos, ele sofreu, né? Jogavam tomate podre, ovo podre neles, nas praças, né? Na igreja, que era a igreja principal na época, não sigam esses hereges, no alto-falante lá, que era aquele boca de ferro que tinha lá em cima, dizendo. Então, irmãos, eles sofriam muitas perseguições, muito mais do que a igreja hoje. Hoje nós estamos num tempo que nós temos liberdade de cultuar ao Senhor. Está lá na nossa Constituição, aqui no Brasil, né? Apesar de termos em alguns países ainda proibição, e nesses países, né, que tem uma linha política aí determinada, né, eles proíbem o Evangelho. E aí, mesmo assim, irmãos, as portas do inferno não fecham, né? Por quê? Porque foi Deus, por meio do seu Filho Jesus, que amou o mundo, e o seu Filho morreu na cruz pelos nossos pecados, e a palavra chegaria em toda a terra. Então eu e você precisamos cumprir esse ID, para que a palavra chegue em todos, e chegue a volta do Senhor, aconteça, e nós que estamos vivos vamos ser transformados num piscar de olhos, vamos encontrar com Cristo e morar com Ele na eternidade. O subtópico de número 2 do tópico 3, a morte na panela. Foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu povo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Então a ordem veio do profeta, né? Que fizesse ali um ensopado. O profeta se preocupava com o bem-estar e com a alimentação ali dos discípulos das escolas de profetas. Muito bem, né? Fazendo um paralelo com hoje, né? Aí, quando nós vemos a questão da alimentação na panela, nós sabemos que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então, nós precisamos nos alimentar materialmente falando
E precisamos também nos alimentar espiritualmente falando. E como que nós vamos alimentar espiritualmente? Não é comendo feijão e arroz. É lendo a palavra, é orando, é vigiando, é nos santificando, porque sem a santificação nós não veremos ao Senhor. É a palavra de Deus que diz. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez dos alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. Em algumas traduções diz que é a trepadeira silvestre e frutos, né? A comida foi servida por homens, mas logo que a provaram, gritaram: "A morte na panela!" Eliseu pediu um pouco de farinha, olha aí, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Podemos ver algumas questões aí para trazermos para os nossos dias. Ali a gente viu a inexperiência de um profeta aprendiz, que muitas vezes os novos convertidos, se eles não forem ali conduzidos no discipulado, eles podem pegar ali alguma heresia de fora e isso levá-lo a não firmar na palavra de Deus. Aqueles aprendizes que estavam ali, estavam comendo aquela comida ali envenenada. Então, como que nós podemos livrar da panela espiritual um alimento ali putrificado, ou venenoso? O que o comentarista da lição no seu livro de apoio diz? Que a alimentação espiritual deve ser feita com muito cuidado, para a gente não comer esses alimentos contaminados por meio de doutrinas estranhas, falsas doutrinas, tragas por falsos profetas. Então, precisamos estar atentos, porque aqui nós vemos um homem de Deus, cheio de fé, que quando se deparava com problemas ali, praticamente insolúveis, porque já pensou, quase ali, vamos dizer ali, aproximadamente 100 homens, dizendo assim: nós vamos morrer todo mundo, desesperados, porque aconteceu que tinha veneno na panela. Homem de Deus, tem veneno na panela, Aí, o que ele faz? Não, pega a farinha, e aí, pegaram a farinha, deitou na panela, e pode comer agora. Deus agindo no sobrenatural. Uma simples farinha vira um antídoto para eliminar ali aquele veneno da panela. Lá em João, capítulo 6, versículo 51, diz assim: eu sou o pão vivo, ratificamos aquilo que falamos, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, irmãos, observemos a palavra do Senhor e olhemos para o único caminho. Não há intermediário. O único caminho é Jesus, que fez o sacrifício vicário, morrendo na cruz do Calvário pelos meus pecados e pelos seus pecados. Antes, o pecado era encoberto pelo sangue de cordeiros. E aí, quando Jesus veio na plenitude do tempo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu pelos nossos pecados, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos. E o Espírito Santo, então, com gemidos inexprimíveis, leva as nossas súplicas a Jesus, que solicita ao Pai e o Pai concede. E os três são um. Isso é mistério puro, irmãos? Coisas espirituais para nós adentrarmos e estudarmos. A síntese do tópico 3, então, o Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres. Ele é todo poderoso, Porém, sempre espera de nós uma atitude de fé. De fé. Deus não depende, mas Ele utiliza. E se nós depositarmos a nossa fé no Senhor, inclusive Ele é autor, como dissemos, e consumador da fé, vamos pedir a Ele que Ele nos vai
conceder. E Jesus disse, se for o tamanho de um grãozinho de mostarda, você transporta um monte de um lugar para o outro. Olha só, né? Como é esplêndido, como as coisas de Deus são sobrenaturais. Nós precisamos mergulhar na palavra para poder entender a palavra, ser crentes bereanos e vermos aquilo que estão nos dando ser um alimento mesmo genuíno, ser a verdadeira palavra de Deus, né? Olhando ali à luz da palavra de Deus para ver se isso está batendo, para então que você ouça e essa palavra então tenha guarida no seu coração. Vamos para a conclusão da lição de hoje. Nos milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida de seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana, que tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes. Operantes como assim? Produtivas e diligentes, como zelosos, né? E quando a gente observa aqui as iniciativas do trabalho humanos nesses 3 milagres de hoje, para a água, quando foi realizado o milagre lá no deserto que salvou o exército de 3 nações ali, né? E Deus entrega ainda os moabitas na mão dos israelitas, do povo de Judá e do povo de Edom, né? Foi necessário cavar covas. Então teve uma ação humana. Na multiplicação do azeite da viúva, vasilhas para encher com azeite que Deus ia providenciar ali o milagre. E na morte da panela, colocar farinha pega a farinha, vamos colocar. Então sempre tinha um elemento ali, né, para que Deus fizesse o milagre. E nos outros milagres nós vamos estudar, né, ao longo, né, desse trimestre, porque domingo que vem nós temos uma lição maravilhosa que vai falar sobre a cura da lepra de Naamã, e nós vamos aprender importantes verdades práticas. Eu te convido, você não pode perder, convide mais alguém, socialize o nosso material, vá na escola dominical, vá à igreja aprender na escola, porque ali você pode interagir, tirar as suas dúvidas com os professores que estão ali, se você puder, é claro, né? Vá lá e não deixe de frequentar a igreja. Nós precisamos estar ali para que nós possamos, com as outras brasas, né, estarmos naquela grande fogueira santa, né, no sentido assim, né, espiritual, dizendo, né, para que nós possamos então estar como tochas, e ali o fogo não vai se apagar, vai arder, né, continuamente no altar. E aqui quero trazer o último subsídio de hoje, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Oh, meu Deus! Deus é soberano. A soberania de Deus é insofismável. Nós precisamos, irmãos, continuar caminhando a passos largos para o céu, confiando no Senhor. Ele é um Deus que opera milagres. E nós cremos no Senhor, tenhamos fé, que nesses momentos, muitas das vezes da vida, que são momentos difíceis, que nós enfrentamos, precisamos olhar para cima, a solução está lá. E Deus tem a sua palavra escrita para nós. A Bíblia que é aberta é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Quando nós ajoelhamos, que nós descemos, colocamos o nosso rosto no pó, nós conversamos com Deus e Ele se agrada de atitudes assim. E se estes reis que nós estamos estudando mudasse a sua postura e se voltasse para Deus, Deus tinha prometido, irmão, abençoá-los. Deus tinha prometido prosperar aqueles reinados. Mas o homem sempre escolhe
muitas das vezes caminhos tortuosos, e muitas das vezes ainda quer chegar lá na frente e falar que foi Deus que fez, né? E os irmãos muitas vezes, crentes e não crentes, querem culpar muitas vezes Deus. Mas Deus, irmãos, Ele é o Todo-Poderoso e rico em misericórdia e galardoador, como nós aprendemos. Então, fiquemos com a palavra de Deus. Eu agradeço a sua atenção, você que nos acompanhou até aqui, e quero fazer uma oração por você nesse momento. Senhor nosso Deus, abençoe, Senhor, a cada internauta, a cada irmão, a cada irmã que teve contato com esse material hoje. Eu não sei onde eles estão, Senhor, mas Tu sabe. Agora, onde eles estão, Senhor, assistindo essa aula, o final, o término dessa aula. Senhor, entra com providência na vida de cada um. Senhor, atende as suas orações, as suas súplicas. Nós, Senhor, estamos orando por todos aqueles que estão também inscritos no nosso canal. Ó Senhor, aqueles que estão, Senhor, sendo, Senhor, abençoados por meio do estudo da Tua palavra, que são homens e mulheres que estão aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Seja com cada um, Senhor, com as famílias, Senhor. Ó Senhor, expulsa, repreende o devorador. Abençoa que cada irmão, que cada irmã possa aprofundar no conhecimento e sabendo, Senhor, que o conhecimento ele pode ser transformado, né, em sabedoria. E a sabedoria genuína, só Tu, Deus, pode dar ao homem. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Muito obrigado. A paz do Senhor.